ela não te empurrava. Ela dizia, seu caminho está aberto, você tem que caminhar. Eu sempre tive necessidade do movimento. E eu ouvia falar muito na Dona Maria. E aí, eu não lembro se foi em 70 ou se foi em 69, que eu acabei indo, porque Joana Lopes, que falava muito da Dona Maria. E aí eu fui para lá. Eu não tenho trajetória, assim, de dança, né, de ir para palco, né, porque minha formação acadêmica é em música. Mas através da Dona Maria, hoje eu trabalho com uma coisa que é do movimento. Acho muito interessante falar um pouco de chegar e estar com a Dona Maria. Eu acho isso de uma extrema importância. Estar com a Dona Maria, eu lembro, a gente saía do trabalho, né? E eu tinha aula com ela às 7 horas da noite, na segunda e na quarta-feira, né? E era um dia assim que a gente poderia ter festas, o que fosse, a gente ia para Dona Maria. E ao chegar na Rua Valença, né, que era uma descida, a gente já se preparava para chegar na casa da Dona Maria. Tinha umas escadas, né? E sempre tinha lugar para parar o carro. Era uma coisa muito interessante, porque tinham X alunos naquele dia, né? Porque ela não deixava você, por exemplo, dizer assim, eu quero, sabe, dançar na quarta-feira. Se tivesse preenchido, ela não deixava você entrar. Ela te oferecia outros dias. Ela tinha essa delicadeza com a gente, né? E ao chegar na casa da Dona Maria era uma coisa muito importante, porque tinha o portãozinho que a gente entrava e tinha uma escada que a gente descia que tinha umas folhagens em volta dessa escada. Ao descer, a sensação que eu, Jéssica, tinha na época, entendeu? Era assim, de já passar por ali e estar me limpando, né? A gente chegava. Antes de você ir para a sala, você passava na sala da Dona Maria, que era envidraçada, e que você via. Às vezes ela estava dando aula, aí todo mundo passava silenciosamente e entrava nessa sala de espera, né? A gente se trocava, tinham 2 banheirinhos, a gente se trocava e voltava para essa sala. E era sempre uma descoberta. O que será que a Dona Maria preparou para a gente? Eu acho que a Dona Maria tinha uma coisa de... Ela preparava essas aulas com uma dedicação, um pensar, um estudar com cada elemento desse grupo. Era assim, hoje é que eu vejo, eu fico até emocionada com essa história. Ela entrava na sala de aula, colocava a cestinha dela e tirava. Era um tesouro, que era as gravações que ela fazia. Ela tinha muita pesquisa com a música, porque eu não lembro se era 2 vezes por ano que ela ia para Baden-Baden, se não me engano, e ela sempre trazia da Europa muitas músicas e que ela pesquisava muito. Então vocês imaginam o que era, ela ia, virava as costas para a gente, ela tinha um gravador na sala, ela abria esse gravador e a gente ficava se olhando, né, dizendo o que vem agora, né? Aí Dona Maria colocava, mas não tocava. Aí era o momento que ela virava e dava a proposta. E a proposta era sempre de uma riqueza, de uma delicadeza. Eu tinha a sensação que a Dona Maria, quando ela dava essa proposta para a gente, ela tinha uma coisa que ela dizia assim, era essa sensação que me ficou da Dona Maria, entendeu? Que era uma coisa assim, eu estou cuidando de vocês, vocês cuidam de mim. Porque eu estou falando isso porque hoje em dia é tão difícil as pessoas se cuidarem e a Dona Maria fazia isso de uma forma, ela ajudava a gente a elaborar a nossa parte interna e ela dava essa proposta, a gente devolvia para ela os movimentos e que era assim, era o cuidar da Dona Maria
que era desse alimento que ela precisava. Que era assim, olha, tudo isso que eu fiz esse tempo todo, lá em cima que são os estudos, a pesquisa da música, a proposta, a gente devolvia isso para ela também, a gente também cuidava da Dona Maria. Evidentemente que a gente era muito mais cuidado, né? Mas a gente cuidava, entendeu? E era um silêncio e era uma troca entre a gente. As propostas eram umas coisas muito curtas que trabalhava basicamente com a imagem. Teve um dia que ela chegou e falou, olha, vocês imaginem uma fogueira e essa fogueira soltando fagulhas. Deitem e imaginem essa fogueira. Foi uma coisa fantástica, assim. Foi uma dança aquele dia, né, que a gente saiu comentando. Dona Maria, raramente, ela fazia um levantamento, eu não posso dizer que é um levantamento psicológico, entendeu? Mas através do movimento, ela fazia uma leitura do seu temperamento. E eu fui uma das poucas pessoas privilegiadas, né? Porque a gente pedia para ela isso. E ela dizia, eu preciso estudar muito, com aquela delicadeza, aquelas mãozinhas dela, né? Para fazer. Não posso lhe precisar o tempo, mas qualquer dia eu aviso, a hora que eu terminar, tal. E eu achei, bom, tinha um monte de gente que tinha, né, que pediu para Dona Maria, até que um dia ela falou, Jéssica, eu escrevi sobre o seu movimento. Que na realidade não era escrever sobre o meu movimento, era escrever sobre a minha pessoa. Gente, a hora que ela começou a ler, porque ela não te entregava, ela começava a descrever o que era o seu movimento, era a sua vida do avesso. Parecia que ela era minha mãe, que passou comigo esses 20 e poucos anos. E isso uma leitura através do movimento. E ela me disse coisas muito importantes através do movimento para mim. Coisas que eu, inclusive, trabalhava em terapia e que estava, sabe aquela coisa que você vai para frente, mas tem horas que você vai lá, será que é por aí? Será que é por aí? E que foi que me deu força para uma série de coisas que eu estava indecisa, entendeu? Mas ela me falou isso com uma certa delicadeza, não era um peso. E tinha momentos de coisas pesadas que ela via através do meu movimento. Mas era de uma suavidade ao colocar que era... Eu fiquei impressionada. Uma das coisas que eu aprendi com a Dona Maria é a necessidade do silêncio. Sabe que o silêncio é tudo, né? Ela tinha aquela coisa silenciosa, profunda. O olhar dela falava, né? Acho que isso é uma dos grandes legados de Dona Maria e o movimento dela. Eu lembro que teve um momento que a gente fez uma apresentação, ela pediu para a gente construir máscaras. Aí chego eu com uma máscara que não deu tempo, eu dava aula feito uma maluca, que não deu tempo. E eu cheguei com essa máscara com uma super crítica, porque eu sou realmente uma pessoa que tem uma exigência, entendeu? Gente, a hora que Dona Maria viu esta máscara, ela enlouqueceu. Ela me falava coisas, eu ficava olhando. Você imagina eu com 20 e poucos anos, Dona Maria? Essa máscara é fantástica. A partir da máscara, ela falou, olha, mas a gente pode construir uma máscara gigantesca. Desse jeito, era só jornal, com cola. Será que vocês podem construir? E eu falei, não, claro, a gente faz uma máscara, né? Porque imaginou que elogio a máscara que eu achava que era uma porcaria, a Dona Maria achou o máximo. Eu fiz a máscara junto com umas outras pessoas dentro de um apartamento. Eu morava dentro do apartamento, que era desse tamanho, assim, a sala não era desse tamanho, mas era uma sala pequena. Aí eu peguei cavaletes e fui construindo. Algumas pessoas me ajudaram a fazer a armação, mas a colagem não, gente. Eu quase enlouqueci, eu ia madrugada dentro.
Eu lembro que nessa época eu morava com a Silor, não tinha mais onde a gente entrar, tinha que passar. Bom, a máscara ficou pronta. Como sair numa porta de 90 centímetros? A gente pensou em tudo, menos como sair do apartamento, né? Aí veio um amigo da gente que falou, nós vamos ter que jogar da janela para baixo, dobrar essa máscara em 4, e a gente morava num apartamento que era de fundos e tinha como se fosse um fosso que ia cair lá embaixo no térreo. Aí a gente conversou com o zelador, dobramos, era em 4, 6, eu não lembro mais, e disse, a gente vai ter que reconstruir essa máscara no local onde a gente for dançar. A gente realmente fez isso, lançou essa coisa para baixo. Só que na época, imagina, na década de 70, a gente tinha o quê? Um Fusca. Colocar essa máscara dentro de um Fusca. Quer dizer, tudo uma coisa não pensada, entendeu? Mas que deu tão certo, entendeu? Quando a gente chegou na casa da Dona Maria, a gente abriu aquilo e ensaiamos com essa máscara. E debaixo dessa máscara saíam as máscaras que as pessoas tinham feito. Foi muito interessante essa história. Acho que eu nunca vi ninguém como a Dona Maria. E o sorriso dela, né? Porque assim, ela ria muito, tinha um sorriso, né? Quando ela gostava. E tinha momentos que estava aquele movimento todo, porque ia tal, quando você olhava, a Dona Maria estava dançando. E você precisava tomar cuidado, porque senão você ficava olhando para ela o tempo todo, porque era um movimento extremamente delicado, né?